E Paulo também seguia a mesma linha, por exemplo, hoje nós estamos na linha do Espírito, não é isso? Quando Paulo, lembra que eu enfatizo várias vezes, quando em João capítulo 3, Nicodemos, que era doutor da lei, mestre da lei, e a lei consegue aperfeiçoar o homem até um certo ponto e não vai mais do que aquilo. E ele foi encontrar-se com Jesus, que provavelmente tinha metade da sua idade, e pergunta a Jesus: Jesus, Rabi, sabemos que és da parte de Deus, porque se não for da parte de Deus, ninguém consegue fazer essas coisas que tu fazes. Me dá o segredo, me dá uma dica, como é que você consegue fazer isso que eu não consigo fazer? Aí o Senhor falou: você não consegue fazer porque você precisa, na verdade, nascer de novo. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, então você precisa ir para outra esfera. Irmãos, a pregação do Evangelho do Novo Testamento nos leva para uma outra esfera. A prática da lei que os judaizantes querem impor aos Gálatas é trazer de volta para essa esfera terrena. Deus quer nos tirar dessa esfera terrena, levar para a esfera do Espírito. Por isso Jesus diz: quem nascer da carne vai continuar sendo carne, mas quem nascer do Espírito é Espírito. Então no Novo Testamento Deus deseja ganhar pessoas que nasceram do Espírito. Então aí ele explica: o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmão, todo aquele que é nascido do Espírito vive em novidade de vida. Novidade, porque você não sabe para onde o Espírito vai. Irmão, quanta novidade nós experimentamos. Comportagem dinâmica, os CIAPs foram restaurados, não é isso? Os polígonos foram restaurados. E nós temos o que? Deus nos deu rede de cuidado. Deus nos deu os adolescentes, casas de adolescentes. Os nossos jovens foram restaurados. Deus nos deu a imersão, nos deu a grito de guerra, né? Nos deu tanta coisa, irmãos. O Espírito, no Espírito sempre tem novidade. Na lei é caducidade da letra. Você ficar na lei, irmãos, é aquela coisa caduca, aquela coisa repetitiva, é aquela coisa que não sai do lugar, não traz alegria, não traz brilho nos olhos. Mas no Espírito tem liberdade e tem novidade. É ou não é? Como é que o Senhor vai nos guiar daqui nesses 6 meses? Eu não sei. Vai ter novidade, vai. É, né? É o Espírito que vai nos guiar. Por isso, irmão, não vão ficar na letra. Hoje de manhã eu falei para os cooperadores, às vezes eu temo que os mais velhos têm mais tendência de ir para a lei. Estou certo ou não? Os mais novos têm a tendência de ficar mais na simplicidade do Espírito. Mas os mais velhos têm mais maturidade, têm mais experiência. Então eu temo da gente não, os mais velhos que têm realmente maturidade, né, têm experiências, mas nós precisamos nos renovar. Precisamos renovar sempre ser uma pessoa que anda no Espírito. Não permitir que a gente pouco a pouco vai moldando a igreja com a nossa personalidade, moldando a igreja com o nosso jeito de ser. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu fico reprimindo os adolescentes, fico reprimindo os irmãos, né, a liberdade do espírito deles. Eu acabo fazendo deles um como eu sou. Os irmãos entenderam o que eu quero dizer, não? Irmão, pelo contrário, acho que nós os mais velhos, claro, Deus quer a nossa maturidade, mas nós os mais velhos precisamos aprender a andar mais no Espírito, ser mais solto, né? E andar na novidade do Espírito, novidade da vida, certo? Né? Se o Senhor exige de mim mais de 70 anos pular como jovem, eu vou pular, qual o problema? Certo? Neemias ali na dedicação dos muros, na consagração dos muros, ele dividiu o povo em dois grandes coros, e foram andando por cima dos muros, cantando, louvando, pulando, irmãos. Que loucura é essa?
Aí você, já com conceito velho, isso não pode acontecer, isso nunca aconteceu na igreja, e você reprime a obra do Espírito. Mas não vamos reprimir, não. Vamos, né? Aquilo que é genuinamente do Espírito, eu mais velho, eu tenho que aprender a entrar. Tem que aprender a ceder ao Espírito, para que o Espírito possa também ter liberdade em mim, para que a igreja ganhe benefício. Tá bom? Ó Senhor Jesus, vamos aprender a andar no Espírito. E Paulo também no Evangelho nos ensina como andar no Espírito, está em Romanos capítulo 8. Capítulo 8. Tá bom, agora vamos andar no Espírito, andar em novidade de vida. Mas como andar no Espírito? Quem sabe? Claro que é pela palavra, mas você precisa de tomar uma atitude. Qual atitude? Romanos 5, versículo 5, capítulo 8, perdão, Romanos 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aqui na verdade o sentido original é aqueles que inclinam a sua mente, né, para as coisas da carne, né, para a carne, vai pensar nas coisas da carne. Mas se você inclina a sua mente para o Espírito, a sua mente vai se ocupar com as coisas do Espírito. Aí versículo 6: porque a inclinação da mente para a carne vai resultar em morte, mas a inclinação da mente para o Espírito vai resultar em vida e paz. Irmão, essa é a maneira que Paulo nos ensina no seu Evangelho, como andar no Espírito, na prática. Como se anda no Espírito? É colocar sua mente no Espírito. E como colocar sua mente no Espírito? Na palavra. A palavra chega, faça a imersão. Você pode, por mais ocupado que você seja, muita gente fala, eu não tenho tempo, sou muito ocupado, meu chefe exige muito de mim. Por mais ocupado que você seja, você não pode puxar uma folhinha de imersão. Pode ou não pode? Pode folhinha de... Se você não pode, vai para o banheiro, né? Puxa uma folhinha e vai ali, faça a imersão. O que vai fazer? O que essa imersão vai fazer? Que trabalho vai fazer? Colocar sua mente no Espírito, a mente na palavra. E o que vai resultar? Vida e paz. Seu chefe vai perceber, opa, você está diferente. Seus colegas vão perceber, você está diferente. Irmãos, é ou não é bom? Não use de desculpas que não tem tempo. Irmãos, o mínimo que podemos fazer, irmãos, é a imersão. Se tiver grito de guerra, se você tiver coragem lá no seu trabalho, fazer grito de guerra, faça. Certo? Irmãos, você vai ajudar outros. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, colocar a mente na carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer dizer, você é um filho de Deus? Se você realmente é um filho de Deus, a sua realidade é de ser guiado pelo Espírito. Não é ser guiado pela sua lógica, pelo seu lado racional. Você deve ser guiado pelo Espírito, porque você é um filho de Deus. Aí no versículo 17, né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Um dia, irmão, nós seremos totalmente tomados pela vida de Cristo, pela vida de Deus, e nós vamos ser glorificados. Isso vai ser a revelação da glória
dos filhos de Deus, que é relatado do versículo 18 em diante. Eu não tenho tempo de falar sobre isso. Por isso, irmãos, Deus então deseja, não só isso, eu estou falando do evangelho que Paulo prega. Não só isso, irmão, cada um de nós andamos no Espírito, Deus deseja nos edificar juntos. Efésios 3, né? Fazer habitar Cristo em nosso coração e juntamente com todos os santos compreender qual é a largura, a altura, profundidade e comprimento, dimensões de Cristo, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E tudo isso é para que juntamente essa vida da igreja maravilhosa em ressurreição é para produzir o quê? Para que Deus possa nos encher mais, encher cada dia mais, cada reunião, cada dia da imersão, cada momento, encher, até a plenitude de Deus, até que a realidade de Deus tome todos os cantos do meu ser. Não mais eu, Pedro, viva, mas agora é Cristo vive em mim, mas dentro, com a realidade, com a verdade de Deus dentro de mim. É isso que Deus está fazendo. Por isso que Deus precisou chamar Paulo para ser aquele que leva essa pregação. Vou só ler aqui Efésios 3, né? Por isso, irmãos, aqui diz, versículo 8, 3:8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmão, tem riqueza demais. Nesse evangelho contém riqueza demais. Por isso, irmãos, não se preocupe que cada semana você vai ter uma imersão de palavra nova. Você vai ter, irmão, não vai acabar nunca. Parece que na casa do tesouro de Deus tem tesouro sem fim, não acaba nunca. São riquezas insondáveis. Quando você recebe uma revelação maravilhosa, você fala, acho que agora chegou no limite, né? Mas não tem, o Senhor vai sempre nos surpreendendo, porque as riquezas dele são insondáveis.